No próximo dia 1º de março, um domingo, brasileiros voltam às ruas para protestar contra o governo Lula e os abusos do Supremo Tribunal Federal. Organizado pelo deputado Nicolas Ferreira, o ato com o mote Fora Lula, Fora Moraes e Fora Toffoli vai ocorrer em várias capitais do Brasil. A principal manifestação vai ser realizada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, a partir das 2 horas da tarde. Entre as presenças confirmadas estão o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Em contato com a Oeste, Flávio disse que já tinha decidido ir ao protesto. Já havia alguns dias a informação, a conversa está aí disponível no nosso site também, revistaoeste.com, na reportagem do Edilson Salgueiro. Consta, assim como aquele ato realizado em Brasília, essa nova manifestação da direita aqui em São Paulo, em outras localidades do país, foi batizada de Acorda Brasil. Eu espero, inclusive, que essa manifestação transcenda essa divisão de esquerda e direita. É uma manifestação contra esses abusos, esses escândalos que estão vindo à tona e que até o Globo agora está reportando, né? Hoje mesmo, a jornalista Malu Gaspar mostra o abismo que se criou entre o STF e a sociedade, né? Então, não é mais uma questão exclusiva da direita. Você pedir fora Toffoli, fora Alexandre de Moraes, depois de contratos para lá de esquisitos, remessa de dinheiro de banco fraudulento para a família desses ministros e por aí vai. Né? O fora Lula, tudo bem, é um pouco mais específico, né? Mas mesmo assim quero crer que muita gente de bom senso, e não precisa necessariamente ser um conservador, esteja atento, né, ao grau de destruição que o lulismo vem promovendo uma vez mais no país. Então, acho muito importante a presença de alguns diferentes pré-candidatos à presidência, o Romeu Zema pelo Partido Novo, o senador Flávio Bolsonaro pelo PL, e essa é a pauta, né? Chega de tanto abuso, chega de tanto absurdo, né? Nós queremos resgatar o mínimo de decência nesse país. Nós temos ainda presos políticos, que é uma outra pauta que uma ala bolsonarista tenta priorizar, talvez tentando diluir, inclusive, o fora Toffoli, fora Alexandre de Moraes e fora Lula, né? Mas está tudo junto, está tudo no mesmo barco, né? Você precisa punir esses ministros do Supremo, caso contrário, o Brasil jamais vai voltar a ter algo que possa ser chamado de um Estado de Direito. Pois é, Guta, essa convocação ocorre, a gente sabe, em meio a essas investigações sobre essas fraudes financeiras envolvendo Banco Master, que levaram, inclusive, o Dias Toffoli recentemente a deixar a relatoria do STF depois que o nome dele foi mencionado em mensagens. Ele até admitiu ali a sociedade em uma empresa ligada também às investigações. Mas eu pergunto a você, de fato, assim como disse o Rodrigo Constantino, essa manifestação marcada para o dia 1º de março, na Avenida Paulista e também em outras capitais do Brasil, ela tem a possibilidade de transcender o espectro da direita e juntar tanto direita, centro e até parte da esquerda também? Dani, a oportunidade está aí. São fatos que abalam toda a sociedade, não apenas um espectro político. Nós não estamos falando, neste momento, de perseguição à direita, mas nós estamos falando do comprometimento da República. Mas o Brasil está absolutamente dividido. E essa questão política e ideológica, ela é muito forte. Então, eu acredito, sim, que ainda há muita resistência por parte daqueles que se identificam com a esquerda de aderir a essas pautas, ainda que elas importem a todo o país e não só a um lado. Em especial, porque neste caso dessa manifestação, ela foi convocada pelo Nicolas Ferreira, que é um deputado federal conservador de direita. Então, embora seja uma pauta que interesse a todos, eu acredito que ainda neste momento haverá resistência, sim, para quem não se identifica com a direita. Mas é um primeiro passo, é uma manifestação muito importante e vamos ver se ao longo do ano as outras pessoas que não se identificam com a direita, mas que se identificam com o Brasil e querem um Brasil melhor, um Brasil moralizado, também passem a pressionar os seus representantes por uma postura decente, em especial nesse ano eleitoral. Porque, vejam, nós vamos às urnas em outubro para renovar 2/3
terços do Senado. São 2 senadores por estado que serão eleitos este ano. E essa pauta do impeachment desses ministros, independentemente se você é de esquerda ou de direita, é uma pauta que importa ao país. Então, o posicionamento desses candidatos ao Senado em especial é muito importante. Esse posicionamento precisa estar explícito. Então, provavelmente, essa manifestação, ela tenha também a importância nesse sentido de levar ao público maior a necessidade desse posicionamento desses candidatos à reeleição ou eleição no Senado este ano. Agora, só para encerrar o comentário, Dani, a gente tem acompanhado também algumas críticas em relação ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, em relação à sua postura diante desse escândalo do Banco Master, do Dias Toffoli. Não se tem visto ainda um posicionamento muito incisivo da parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então, essa manifestação do dia 1º, a qual ele já confirmou a sua participação, talvez seja uma oportunidade para que ele deixe mais claro o seu posicionamento em relação a todo esse escândalo. Porque uma coisa é esse fora Lula, até porque ele é o pré-candidato à eleição para a presidência da República, o seu maior adversário é o presidente Lula, mas nós estamos diante também desse grande escândalo, essa fraude bancária no nosso país, a maior fraude bancária, e que tem esse relacionamento também com ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos ao que tudo indica, todas as evidências já mostradas pela Polícia Federal. Então, eu acredito também que boa parte da direita aguarda este posicionamento de Flávio Bolsonaro, mais incisivo em relação a este ponto, e essa manifestação é uma grande oportunidade para isso. Pois é, Consta, o senador Flávio Bolsonaro, como a gente trouxe, já confirmou a presença nesse ato, nessa reportagem, nessa conversa com o Edilson Salgueiro no nosso site revistaoeste.com, mas é claro que há também a expectativa de que outros integrantes da família Bolsonaro também participem desse evento, lembrando que os manifestantes também defendem a redução das penas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, ou seja, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria contemplado, que a gente pode usar essa palavra para poder falar dessa questão. Pois é, o senador Flávio, e a Guta está certa, né? Ele tem sido cobrado por alguns da direita em relação ao caso do Banco Master, ao Toffoli e por aí vai, mas o senador Flávio ele tem acertado, na minha opinião, no tom. Ele vem falando de união, ele não está provocando, atacando, né, potenciais adversários do primeiro turno que ele entende que seria fundamental ter com ele no segundo turno, se for ele, e é o mais provável a ir para o segundo turno. Agora, tem uma ala que fala em seu nome, né, se considera o bolsonarismo raiz, digamos assim, e que fica partindo para cima da Michele, que é a esposa do Jair, do próprio Nicolas, né, que foi quem organizou, convocou, de certa forma, essa manifestação. Então, a gente vê aí um comportamento dúbio, né, de alguns que falam em nome da candidatura do Flávio, que se consideram o bolsonarismo raiz, e do próprio Flávio. O Flávio deveria, na minha opinião, manter um afastamento maior dessa turma e manter essa postura, né, de moderação, ponderação e união. Agora, é claro, né, tem gente que ainda sonha com algum outro nome que pudesse substituir o do Flávio, porque acha que tem menor rejeição e tudo, dentro do próprio PL, o Tarcísio, talvez a Michele. Esse assunto, na minha visão, está encerrado. Né? Já foi definido que o candidato do próprio Jair é o Flávio e agora é hora de união. Veja que até o diretor da Atlas Intel, né, ele disse: Flávio Bolsonaro tem mais potencial que o Tarcísio. Mas, enfim, essa discussão é uma discussão que já foi, na minha opinião. Ela já foi. Né? Então, agora é hora de aparar as arestas, é hora de evitar as franjas mais extremadas, que tentam, de alguma forma, boicotar essa união à direita, né? E é hora de focar naquilo que interessa. Fora Lula, né? E, claro, é preciso ter uma postura firme em relação aos abusos do Supremo, porque essa é a pauta que interessa ao Brasil hoje.